Alô, dois, três, testando. Bom, pessoal, eu vou fazer um resumo do que a gente conversou na aula para ficar gravado com uma qualidade de som e de imagem melhor do que a gravação do Google Meets, para a gente fazer uma experiência. Na primeira gravação, eu falei sobre como vocês podem se libertar das bolhas na internet, tipo Facebook, WhatsApp, YouTube, das redes sociais, para utilizarem toda a quantidade de informação e conhecimento científico válido, que não é fake news, que não é mentira, que é possível acessar na internet através dos smartphones ou dos laptops e computadores. Eu tenho percebido que as pessoas formam sua visão de mundo dentro de bolhas na internet. Então, pessoas que não estão na escola, que nem vocês, podem ter uma visão muito distorcida da realidade, porque não têm acesso à produção de conhecimento com um grupo de professores como o que a gente tem aqui no CEMET Paulo Freire. Então, é um grande objetivo meu fazer com que, como professor de geografia, fazer com que vocês consigam circular na internet com muita liberdade, de ter possibilidade de acesso que não dependa só de pagar o sinal, de comprar pacote de internet, de ter um Wi-Fi em casa, mas também do conhecimento próprio de vocês de como chegar na informação. Isso é o que eu falo no primeiro vídeo. Nesse segundo vídeo, eu vou me concentrar no tema da aula que eu mandei para vocês pelo WhatsApp de manhã. Eu disse então que a gente ia falar da relação entre a história como disciplina científica e a história de nossas próprias vidas. Como que essas duas histórias se constituem? A microhistória, a biografia, né, de cada um de nós. Teve um aluno, Diogo, que escreveu para mim sobre biografia e mostrou o contexto e o conceito de biografia na tarefa que ele fez. E é exatamente isso. A gente tem uma biografia, que é a história da nossa vida, e a gente tem uma história do Brasil, uma história das Américas, uma história da Europa, uma história da humanidade, das civilizações humanas. E eu quero relacionar isso com o conceito que a gente faz do tempo e da memória. É preciso saber que se a gente não tem memória, também não tem tempo. Um ser vivo que não se lembre do que se passou com ele, dos eventos da existência dele, é um ser vivo que não tem história. Tudo é agora, 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 agora. Só existe a prisão eterna no agora. Os seres humanos desenvolveram seu intelecto, sua mente, seu sistema neurológico, de modo que eles podem expandir o seu tempo. Eu vivo o meu presente no mesmo instante em que eu ativo minhas memórias. Então eu não vivo só no presente. Quando eu digo eu sou, eu estou falando do conjunto da minha biografia, da história da minha vida, certo? E eu só posso fazer isso porque eu tenho memória. Eu consigo acessar a memória dos eventos que marcaram a minha história e desde a primeira memória da infância, quando eu me lembro, a primeira memória que eu consigo lembrar, aquela que a gente chama assim, quando eu me dei por mim, quando eu me dei por gente. Geralmente essa frase se associa às primeiras memórias que a gente tem na nossa existência. Então, toda vez que eu digo eu sou o Marco Antônio, eu estou falando que um dia eu fui aluno do ensino fundamental, que eu fui aluno e trabalhador no ensino médio, que eu fiz faculdade e trabalhava durante uma parte da minha vida, que eu me formei, que eu me tornei professor, que eu continuo sendo técnico de enfermagem, que eu já faço isso há 30 anos. Percebem como a gente tem que, para a gente poder falar de nós mesmos, a gente tem que ter sempre o pano de fundo da nossa história e que a nossa história é a nossa memória, certo? Então, qual a relação disso com a história da colonização do continente americano? Por que nós chamamos esse continente de continente americano? Como ele era antes da gente nomear ele dessa forma? Quem vivia nesse continente, nesse território que a gente chama de Brasil, antes da chegada dos portugueses aqui? Como era esse modo de vida? O que aconteceu com esse modo de vida quando os portugueses, os holandeses, os europeus chegaram ao litoral brasileiro?
há 521 anos atrás. Entendeu? Entendem? É a história de vida que eu consigo lembrar de mim mesmo na minha biografia e a história do país, ela segue um princípio semelhante. A história do mundo, a história antiga, a história da Idade Moderna, a história da Idade Média, a história da Idade Contemporânea, ela é possível de ser conhecida através de eventos, de registros, de memória, né? De fontes que a gente chama fontes históricas. A fonte de uma biografia é a memória que a gente tem da nossa própria existência. A fonte da história de uma cidade, de um país ou de um continente, de uma civilização ou de um império é dado por documentos, documentos históricos, construções, castelos, igrejas, grandes muralhas, né? Todas essas são fontes da história. Então tem uma relação muito clara entre memória e história. Só que a memória de uma biografia é diferente da memória da história de um povo, porque são milhões de pessoas. Então, a história propriamente dita, ela começa com a escrita. Por quê? A partir do momento que os homens começaram a escrever em pedras, em pergaminhos, em barras de tijolo, e codificar as ideias que aconteceram, as histórias que aconteceram na forma de uma linguagem escrita, isso permanece por milênios, né? Porque basta aquela fonte histórica ser preservada ou reproduzida. Então você consegue ter a história do mundo. Eu não preciso estar de máscara porque eu estou sozinho na sala. Era isso que eu queria trazer na aula de hoje para vocês. E eu fiz isso através de um texto poético que eu escrevi e postei no Facebook, que se chama Achando o Tempo Perdido. Eu usei Achando o Tempo Perdido porque existe um livro do Marcel Proust, que é um escritor francês, já falecido, que é no início do século XX, que escreveu Em Busca do Tempo Perdido. Tem um romance gigantesco, de muitas páginas, muitos capítulos, se chama Busca do Tempo Perdido. Mas a leitura desse livro me fez pensar sobre o fato de que eu vivo o presente, o agora, esse instante que eu estou vivendo agora, na constante evocação da memória involuntária do passado, porque eu não preciso estar me recordando de tudo quando eu digo eu sou o Marco Antônio, mas essa memória está em mim. Quando eu vou dar uma aula e falar, por exemplo, do tema da história. Eu sei como eu cheguei até aqui. E como eu cheguei até aqui é uma espécie de evocação do passado no instante presente. Eu trago o passado para o presente o tempo todo. E falo de mim mesmo falando da minha própria história. E não seria possível falar de mim mesmo sem falar da minha própria história. Então, essa presença constante do passado no instante do agora é a própria possibilidade de manifestação da minha identidade. Eu sei quem eu sou. Eu sou filho de um senhor, de uma senhora, sou pai de uma criança, sou neto de um avô, sou o profissional que trabalha nesse ou naquele lugar, que tem um comércio, que tem um negócio privado, que trabalha numa empresa, pública ou privada. Eu estou sempre evocando, ao dizer um discurso, a própria história de quem eu sou, porque eu não sou eternamente o mesmo. Eu vou me transformando em mim mesmo e me modificando o tempo todo, a minha vida inteira. Por isso a gente estuda. É para se tornar sempre cada vez mais a melhor versão possível de nós mesmos. Nós nunca paramos de nos aperfeiçoar. E esse é o trabalho que a gente faz simultaneamente, aluno e professor, ensinando e aprendendo. Uma hora eu aprendo com vocês, naquele mesmo instante vocês aprendem comigo. Então essa é a ideia que eu trago de história. Então a gente é capaz de criar então um futuro a partir da recuperação constante dos eventos do passado que nos dão a nossa identidade. Então tem esse texto para vocês lerem, que é um texto poético. Eu coloquei ele no drive da turma e vou deixar esse vídeo lá também
para a gente ir continuando a nossa conversa desse semestre em que a gente está aprendendo, então, a lidar com o espaço virtual, né, na geografia, lá na terça-feira, e aqui nas aulas de história, com os efeitos da memória e da produção da história. Como a gente produz uma história ao trazer o passado junto com a gente para o presente e tentar fazer melhor hoje do que fizemos ontem, tentar ser melhor amanhã do que somos hoje. Muito obrigada, bons estudos para vocês, continuem se aperfeiçoando, melhorando, não desistam. Esse é um modo de aprender e de ensinar que provavelmente vai se consolidar independente da pandemia. Já há um passado que a gente pode se referir a ele como pré-pandemia, né? Antes da pandemia, lá em 2019, que realmente é passado, que não pode mais fazer parte da nossa vida nesse planeta, dado as tecnologias que a gente desenvolveu e o fato de que somos milhões de pessoas, bilhões de pessoas, e precisamos encontrar uma forma de vida que não seja tão agressiva com nós mesmos e com o meio ambiente. Tá bem? Um beijo para todos e até a próxima aula.